E aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. E hoje a gente está aqui no bairro de Notting Hill, que fica localizado aí no noroeste de Londres, tá? Mais especificamente entre as zonas 1 e 2 do metrô. Então é um bairro bem central mesmo. E o bom de ficar entre zonas é porque você pode então pagar pelo menor valor da passagem, que seria então da zona 1, e ainda assim andar pela zona 2 tranquilamente. Para chegar na parte chave mesmo do bairro, onde tem aí o mercado de Porto Belo e os outros pontos de interesse, é só sair aqui da estação pela saída 2, tá? E seguir aqui nessa rua e virar a primeira à direita. Tem placas ao redor mostrando exatamente qual lugar que você tem que sair, então não é difícil de andar por aqui. Mas antes da gente começar a mostrar mais coisas, eu queria dizer que vocês podem achar estranho o número de pessoas nas ruas, porque estamos ainda em uma pandemia, claro, e também talvez você possa se assustar aí com o número de pessoas que não estão usando máscaras. Primeiramente, tá, aqui na Inglaterra, o uso de máscaras não é algo obrigatório em espaços públicos abertos. Você somente tem que colocar aí quando estiver em lojas fechadas e no transporte público. Mas como eu, né, também tem muitas outras pessoas que ainda assim utilizam as máscaras em espaços abertos. Então é uma preferência bem pessoal nesse sentido. Inclusive agora nesse momento eu tô andando e filmando com a minha máscara no rosto. Outra coisa é o número de pessoas nas ruas. Hoje é um dia muito bonito. O céu aí, como vocês podem ver, é azul, tá fazendo 20 graus, é um sábado e um final de semana de feriado. Além de que, já faz aí mais ou menos umas 2 ou 3 semanas que chove, então as pessoas realmente vão sair pelas ruas hoje, nesse final de semana. Aqui a gente também tá com o vírus de certa forma controlado, e se eu não me engano, nas últimas 24 horas, a gente teve um total de 3.398 casos e 7 mortes em toda a Inglaterra. Eu não quero me estender muito nesse tópico porque o vídeo não é sobre isso, mas eu senti a necessidade de mencionar porque eu tenho certeza que várias pessoas vão perguntar como que as coisas estão por aqui. Enfim, esse bairro aqui de Notting Hill ele ficou super famoso pelo filme da Julia Roberts e do Hugh Grant, né? Hoje em dia, Notting Hill é extremamente hipster, na minha opinião. Mas antigamente, né, se você for olhar aí lá nos anos 60 e 70, essas casas e ruas por aqui que vocês estão vendo, elas na verdade eram consideradas favelas, tá? Foi aí somente com o início da gentrificação que esse bairro mudou muito e está do jeito que a gente tá vendo agora. Você também pode se perguntar o porquê que Notting Hill deve estar na sua lista quando você estiver aqui, né, em Londres para visitar. Na minha opinião, ou você é aí fã do filme e quer ver algumas das locações do filme, ou então você gosta muito de mercados de ruas e gosta também de arquitetura um pouco diferenciada. Eu acho que eu vou deixar, né, para mostrar para vocês o próprio mercado de Porto Belo, a área do comércio e as lojas no próximo vídeo, porque é impossível a gente mostrar realmente tudo que esse bairro tem a oferecer em um vídeo só. Então hoje, como vocês podem observar, a gente vai estar andando aí pelas ruas mais residenciais daqui, para a gente poder explorar aí um pouquinho a arquitetura e as casas pintadas. Muita gente também pergunta o porquê dessas casas serem pintadas de várias cores e, sinceramente, não existe uma explicação oficial. Meio que começa aí com alguém que de repente cansou daquele estilo das casas de Londres, que todo mundo sabe, né, que seguem um padrão, e o que somente muda, na verdade, seria aí a questão das portas. E aí as outras pessoas do bairro, eles acabam seguindo o mesmo pensamento e acabam então mudando tudo se uma pessoa já começou aí essa tendência. Mas como vocês podem também ver, as fachadas das casas continuam as mesmas, porque aqui na Inglaterra, não somente em Londres, é muito difícil essa questão de você fazer reforma, porque grande parte das propriedades são iguais e assim, meio que cria um estilo próprio da cidade. Então, para você fazer uma reforma que mude realmente aí o esqueleto da casa, você precisa de várias e várias permissões, e o processo para conseguir essas permissões é bastante longo, e muitas das vezes você não vai conseguir mudar realmente o esqueleto da casa. Você pode fazer algumas mudanças internas, mas não necessariamente você vai estar mudando completamente o plano. Aqui em Notting Hill você também vai encontrar essa rua aqui chamada St. Luke Mills, que é muito, mas muito famosa porque esse estilo de casa você somente encontra em certos lugares por Londres, dá até para contar nos dedos. Mas como assim essas casas parecem iguais, né? O que a gente acabou de ver talvez. Não, 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 calma. Olha só, essa casa rosa aqui é possivelmente a casa mais fotografada dessa rua.
Perceba o estilo das janelas, especialmente aí os portões grandes na parte do térreo e também a rua de pedra de paralelepípedo, né? Essas casas, antigamente, elas eram usadas como estábulos de cavalos. E era aí um lugar também para você deixar todas as carruagens, todas essas coisas do tipo. Então, por isso que você tem esses portões grandes aqui na frente para facilitar então aí o acesso dos cavalos, né? Hoje em dia, essas casas, elas custam uma fortuna, tá? Eu estou falando aí, não é de tipo 200, 300 mil libras, eu estou falando aí de milhões de libras. Então, quando você vê, né, uma casa desse tipo, você já lembra aí que é uma Mills, porque a própria rua já diz que ela é uma Mills, e você já sabe então que esse lugar era utilizado aí historicamente para você colocar aí as carruagens e os cavalos. Outra rua muito famosa aqui nesse bairro seria então essa que a gente está entrando agora, que é a Lancaster Road, tá? Que você vai estar vendo esses prédios, né? Essas casas grandes mesmo, de 3 andares, e que também tem uma parte subterrânea, tá? A gente vai chegar mais próximo daqui a pouco, mas todas essas casas aqui, elas são pintadas também independente, né? O dono que decide aí como que ela quer pintar e o porquê, né, que deve estar pintando. Mas um ponto legal da gente mencionar é que antigamente, aqui em Londres, essas casas grandes, ela eram somente aí de uma família só. Só que hoje em dia, por Notting Hill ser realmente aí um bairro que é muito popular, acabou ficando também muito caro. Então agora vocês vão poder perceber que tem umas janelas meio que na parte subterrânea, né? Então esses prédios aqui, eles são divididos em apartamentos, tá? Você tem aí um apartamento na parte subterrânea e você provavelmente vai ter aí mais apartamentos no decorrer do prédio, tá? Tem algumas casas que são de flatmates, né? Que são pessoas que realmente convivem uma com as outras. Então pode não ter essa divisão bem certa de apartamento. As pessoas podem conviver entre si, tá? Mas você aí vai ter essa diferença, principalmente aqui nessa rua com essas casas grandes que a gente está vendo agora. Então agora eu vou estar deixando aí vocês somente apreciando um pouquinho mais essa vista desse bairro, tá? Vocês vão estar indo em direção à rua principal, onde acontece o mercado de Porto Belo, com todo o comércio e as lojas. E a gente vai estar explorando essa parte especificamente com mais detalhes no próximo vídeo. Então é isso aí, galera. Obrigado por assistirem e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.